Olá, a nossa equipe é Gessé, Roberto e Rodrigo. A gente ficou com o algoritmo Árvore B. A gente está gravando, cada um está em sua casa, logicamente, né, devido à situação. E a gente está usando um Hangout para poder escutar o áudio dos três. Pode dar um olá aí, vocês dois? Olá pessoal, tudo bom? Pronto. E a gente vai dar início agora à nossa apresentação sobre a Árvore B. Pode passar, Beto? A origem da Árvore B. A Árvore B é uma estrutura de dados em árvores autobalanceada que armazena dados classificados e permite pesquisa, acesso sequencial, inserção e remoção em tempo logaritmo. A gente vai ter mais alguns exemplos de cada uma dessas operações mais à frente durante a apresentação. A árvore B é uma generalização de uma árvore de pesquisa binária em que um nó pode ter mais do que dois filhos. Diferente da árvore de pesquisa, a árvore binária, autobalanceada, a árvore B é bem adaptada para sistemas de armazenamento que lê e escreve blocos de dados relativamente grandes como discos. Essa árvore normalmente ela é utilizada em banco de dados em sistema de arquivos. Só para a gente dar um exemplo um pouco mais concreto. Pode passar? A árvore balanceada, de pesquisa balanceada, podemos dizer assim, que é a árvore B, foi projetada para acessar dados em memória secundária, como disco ou outro dispositivo de armazenamento secundário ou acesso direto, muito utilizada, como nosso amigo já disse, em segurança em bancos de dados, relacionais ou não. Né? Qual é a caracterização da árvore B? O objetivo dela, vamos dizer assim, é minimizar o número de acesso ao disco. Como vocês podem me perguntar, né? Maximizando o número de filhos de um nó, que pode chegar a milhares. O número de filhos é determinado pela ordem de uma árvore. Para definir uma árvore B, devemos esclarecer os conceitos de ordem e página-folha. De acordo com cada autor, Byron McCrank, dentre outros, define a ordem como sendo o número mínimo de chave de uma página pode conter, ou seja, a execução da raiz de todas deve conter esse número mínimo de chave. Mas essa definição pode causar ambiguidade quando se quer armazenar um número máximo ímpar de chaves. Por exemplo, se a árvore B é de ordem 3, uma página estará cheia quando tiver 6 ou 7 chaves. Ou ainda, se quisermos armazenar um número 7 de chaves em cada página, qual será a sua ordem da árvore? Uma vez que um mínimo de chave K, o máximo é 2K. Disco, como a gente estava falando sobre acessar informações no disco rígido. Né? Então, pode passar o slide aí, fazendo favor. O disco, geralmente, ele é uma tecnologia barata, né? Onde tem alta capacidade de armazenamento, informações de armazenada em trilhas. Trilhas são divididas em setores, né? Aqui a gente consegue enxergar o disco rígido, a forma como ele é armazenado, né? O A aqui significa a trilha, onde vai ser armazenada a informação. O B aqui, no caso, o setor geométrico, o C, o setor de trilha, e o D, o bloco de alocação. Pode passar, por favor? E qual é o problema? Para poder pesquisar um certo arquivo, numa memória secundária, vamos dizer assim, o algoritmo vai ter que rodar através desses trilhos aqui até achar o local onde está a alocação do registro, no caso, né? E isso fica um acesso custoso para o disco, né? A quantidade de dados manipulados não cabe na memória principal, por isso que usa uma, uma memória secundária, né? Pode passar, por favor. E a solução que a árvore B traz?
Um exemplo é uma árvore B com grau 1001 e 2 de altura, ela pode armazenar mais de 1 bilhão de chaves. O nó, raiz permanente na memória principal, o máximo 2 acessos são necessários para ler qualquer chave. Aqui temos um exemplo aqui embaixo. O root aqui é a memória principal. É aonde ela fica lá na memória principal. Você joga uma informação nela para fazer uma busca. Através dessa parte desse nó aqui principal, ele vai sair procurando até encontrar o seu registro. Caso encontre, ele vai trazer o registro à tona. Se não, ele vai trazer a informação dizendo que esse registro não foi encontrado. Os algoritmos só precisam um número constante de blocos na memória por vez. O tamanho da memória principal não afeta o tamanho da árvore B, por ser tratada, né? O nó de uma árvore B é normalmente tão grande quanto uma página de disco inteira. Para evitar read e write do disco, que é ler e escreva, que praticamente determina o tempo de execução. Por isso que ela tem uma página, né? Normalmente a árvore B é tão grande quanto a página do disco inteira, né? Logo, vemos um pouco sobre a árvore B, agora sua definição em si, né? Em uma árvore B de ordem M, temos que cada página contém no mínimo M registro e M mais um descendente, né? No máximo 2M registro e 2M mais um descendente. O que significa? Que se a árvore for de ordem 2, temos que, no mínimo, temos que ter dois registros e dois registros mais um descendente, né? O que acontece embaixo. No máximo, dois registros, né? 2M, que é 4 registros, mais 4 registros mais um descendente. Exceto na página raiz, que a página raiz é, no mínimo, um registro e dois descendentes. É o que vamos ver logo após agora nesse exemplo. Pode pular aí, fazendo favor. Nesse exemplo aqui, a gente tem a árvore B, como é que ela funciona, né? Essa aqui é uma árvore de ordem 2. Significa o quê? Ela tem dois registros e mais dois registros e um descendente. No máximo, no mínimo, e no máximo, dois registros vezes dois, mais, né? Dois registros mais um descendente. É o que acontece aqui, né? E na raiz, né? A gente tem um registro e dois descendentes. Significa que aqui na raiz podemos ter 4 registros, né? Porém, vai chegar um momento que você vai poder ter 3 registros, né? Que é um registro e dois descendentes. E aí o restante vai sempre balancear a árvore, né? Cada vez que fazer uma inserção, vai balancear a árvore, vai modificar a árvore toda, né? Para poder equilibrar, tornar ela balanceada. Por isso que a árvore B, né? Que muitos autores sugerem que o B é de balanceamento.
Inserção. A operação de inserção, inicialmente com a árvore vazia, deve garantir que o nó será criado. Criado o nó raiz, a inserção das próximas chaves segue o mesmo procedimento. Busca-se a posição correta da chave e em nó, folha e insere a chave garantindo a ordenação destas. Após feito isso, considerando a abordagem de inserção de baixo para cima na árvore, pode ocorrer duas situações. As situações, conforme a gente vê aí, nesse primeiro exemplo, se o número de registro da página for menor que 2. Você pode passar, Beto, por favor? Aí a outra situação é se o número da página, de registro da página, for maior ou igual a 2. Aí a gente tem, após a inserção na página dividida, o registro do meio sobe para o nó pai, demais registros são distribuídos igualmente entre os nós resultados da divisão. Como a gente estava falando de remoção, vamos falar de exemplos de casos, né? Onde ordem M é igual a 3, grau mínimo, né? Máximo de registro por nó são 5 e o mínimo de registro por nó são 2. Vamos para o próximo slide aí, onde temos o primeiro caso, né? Nesse caso, a gente vai estar eliminando a chave F, né? Como está marcada aí. Você percebe que nós temos toda a árvore balanceada, né? A chave está em um nó, folha, que contém pelo menos M registro. Tá aqui, né? O F aqui, D é F. Logo na eliminação, é um caso simples, né? Não vai mexer na estrutura da árvore. Ela simplesmente só vai deletar, fazer a remoção normal, a eliminação de uma folha, né? Ela não precisou mexer na estrutura da árvore nesse caso. Mas temos casos que vamos mexer na estrutura da árvore, como no próximo slide, né? Esse caso 2. No caso 2 aqui, a gente percebe que ela está no nó interno, né? Nó do predecessor tem o mesmo número de registro. Significa o quê? Que ao eliminar o M, que é o que a gente marcou para eliminar, logo vai ter que mover uma folha, uma chave para cima, um registro para cima, para equilibrar a nossa árvore, né? A árvore B, que ela tem que ser balanceada. Logo, quando eliminamos o M, o L, que é o predecessor, né? O predecessor, que é o próximo, vai subir. Logo, ele subindo, a gente percebe que acabou equilibrando novamente a nossa árvore binária, né? Nossa árvore está balanceada. No próximo caso, no próximo caso, o nó interno e os fios têm M1 registro, né? E ao fazer isso, a gente vai ter que mexer em toda a estrutura da nossa árvore. Por quê? Porque quando eliminamos a letra G ali, logo empurra, né? Formando-se D, E, G, J, K. Cá embaixo.
então o G é eliminado recursivamente da folha. Logo, você percebe que faz a junção, né? O G acaba fazendo a junção, quando elimina o G, ele faz a junção do D, E, J e K, que antes era separado em nós diferentes e agora está no mesmo nó. Aqui, bom, aqui vocês podem ver um exemplo de árvore de ordem 2 e mais à frente nós vamos apresentar alguns exemplos utilizando ela. E aqui, nesse slide, a gente pode ver como é que é um algoritmo para busca, né? Onde busca, ali na primeira linha de comando, busca B, é x, pt, fg. Onde f, se f for igual a 1, a busca foi bem sucedida, né? Se f for igual a 0, se a chave não foi encontrada, logo vai retornar um num. Onde vocês podem ver aí, e se vocês colocarem esse algoritmo para rodar, vai perguntar um número e logo vai trazer o número, né, para saber se foi bem sucedida a busca ou não, se encontrou ou não a chave, né? Desta forma, a gente encerra aqui uma forma básica, né, de explicar um pouco como é que funciona a árvore B, como é que ela é, como é que ela se trata, se comporta, né? E também uma breve simulação para saber como ela se desenvolve, como nosso amigo Roberto Ramos fez a simulação.